Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 5. Noah entrou em casa com a cabeça e o coração latejando por causa da longa corrida esbaforida. Após engolir grandes lufadas de ar, o menino disse à mãe: "O tio não pode sair do trabalho agora." Sumja assentiu, pois já esperava por isso. Ela estava limpando Isaac com uma toalha molhada. Os olhos dele estavam fechados, mas seu peito subia e descia discretamente, movimento pontuado vez ou outra por uma dolorosa crise de tosse. Um cobertor leve cobria suas longas pernas. Cicatrizes volumosas atravessavam na diagonal os ombros e o torso descolorido de Isaac, formando interseções aleatórias em forma de diamante. Toda vez que Isaac tossia, seu pescoço ficava vermelho. Noah se aproximou do pai em silêncio. Não, afaste-se, disse Sumja com severidade. Apá está muito doente. Ele está com um resfriado forte. Ela puxou o cobertor até os ombros de Isaac, embora ainda não estivesse nem perto de terminar de limpá-lo. Apesar do sabão e de ter trocado várias vezes a água da bacia, seu corpo exalava um odor azedo e os cabelos e a barba estavam repletos de piolhos. Isaac tinha permanecido desperto por alguns instantes, depois que as violentas crises de tosse o acordavam, mas naquele momento, ao abrir os olhos, não disse nada e olhou para ela sem parecer reconhecê-la. Sumja mudou a compressa sobre a testa febril de Isaac. O hospital mais próximo ficava a uma longa viagem de bonde, e mesmo que conseguisse deslocá-lo sozinha, poderiam passar a noite inteira lá sem a garantia de que ele seria examinado por um médico. Se conseguisse colocá-lo no carrinho de quinche e levá-lo até a parada do bonde, possivelmente conseguiria entrar com ele no vagão. Mas o que faria com o carrinho? Não passaria pela porta do bonde. Noah talvez conseguisse empurrá-lo de volta para casa. Mas então, como ela levaria Isaac da parada até o hospital? E se o condutor não os deixasse embarcar? Mais de uma vez ela havia testemunhado o condutor pedindo que um homem ou uma mulher doente saltassem do bonde. Noah se sentou junto às pernas do pai para ficar longe da tosse. Tinha vontade de acariciar o joelho saliente dele, de tocá-lo, para ter certeza de que era real. O garoto tirou o caderno da pasta para fazer a lição de casa, sem deixar de vigiar a respiração de Isaac. Noah, calce os sapatos, vá à farmácia e peça ao farmacêutico Kong para vir aqui. Diga a ele que é importante, que um Ma vai pagar o dobro. Sumja havia decidido que se o farmacêutico coreano não aparecesse, pediria a Kyung-hee que suplicasse ao farmacêutico japonês para ir até a casa deles, embora fosse provável que não fizesse isso. O garoto se levantou e saiu sem um murmúrio. Sumja ouviu seus passos rápidos e constantes pela rua. Ela torceu a toalha de mão que estava usando para limpar Isaac sobre a bacia de latão. Vergões frescos de espancamentos recentes e várias cicatrizes mais antigas cobriam suas costas largas e ossudas. Sumja sentia-se nauseada enquanto lavava o corpo escuro e machucado dele. Não havia ninguém tão bom quanto Isaac. Ele tinha tentado entendê-la, respeitar seus sentimentos. Nem uma única vez mencionara sua desonra e a havia consolado pacientemente quando ela perdeu o bebê, entre Noah e Mosasu. Finalmente, quando deu à luz o filho deles, ele ficou exultante, enquanto ela ficou preocupada demais, pensando em como sobreviveriam com tão pouco dinheiro, para desfrutar da felicidade dele. Agora que Isaac tinha voltado para casa, à beira da morte, que importância tinha o dinheiro? Ela deveria ter feito mais por ele. Deveria ter tentado conhecê-lo da mesma maneira que ele tentara conhecê-la. Mas agora era tarde demais. Mesmo com o corpo ferido e extenuado, sua beleza era notável. Ele era o oposto dela. Sumja era roliça e baixa. Isaac era esbelto e tinha pernas longas. Até os pés machucados tinham um belo contorno. Ao passo que os olhos dela eram pequenos e ansiosos, os dele eram grandes e compreensivos. A água da bacia estava cinza, e Sumja se levantou para trocá-la de novo. Isaac despertou.
Viu que Sunja vestia calças de camponesa e se afastava dele, e chamou-a. Yobu. Mas ela não se virou. Isaac não conseguiu falar mais alto. Era como se sua voz estivesse morrendo, enquanto sua mente ainda permanecia viva. Yobu, murmurou, estendendo o braço, mas ela já estava quase na cozinha. Ele estava na casa de Eusebe, em Osaka. Isso tinha que ser a realidade, porque ele estava despertando de um sonho em que era menino. No sonho, Isaac estava sentado em um galho baixo do castanheiro no jardim de sua infância. O aroma das flores ainda perdurava em suas narinas. Era como muitos dos sonhos que tivera na prisão, nos quais, enquanto sonhava, tinha consciência de que o sonho não era real. Na vida real, nunca tinha subido em uma árvore. Quando era mais novo, o jardineiro da família o ajudava a sentar-se embaixo daquela mesma árvore para que respirasse um pouco de ar puro, mas ele nunca fora forte o suficiente para escalá-la como Eusebe fazia. O jardineiro costumava dizer que Eusebe era um macaco. No sonho, Isaac se agarrava aos galhos grossos com força, incapaz de se desvencilhar do abraço da folhagem verde escura, dos cachos de flores brancas com miolo rosa escuro. Da casa, as vozes alegres das mulheres o chamaram. Queria ver a antiga babá e a irmã, embora estivessem mortas havia anos. No sonho, elas riam como meninas. Yobu. O Mu. Sunja pousou a bacia junto à porta da cozinha e correu de volta para ele. Você está bem? Quer alguma coisa? Minha esposa, disse ele lentamente. Como tem passado? Isaac se sentia sonolento e confuso, mas aliviado. O rosto de Sunja estava pouco diferente do que ele se lembrava, um pouco mais velho e mais cansado. Como você deve ter enfrentado dificuldades. Eu sinto muito. Shhh. Você precisa descansar, disse ela. Noah. Ele disse o nome do garoto como se estivesse se lembrando de algo bom. Onde ele está? Ele estava aqui antes. Ele foi buscar o farmacêutico. Ele parece muito saudável e inteligente. Era difícil pronunciar as palavras, mas sua mente de repente havia clareado, e ele queria dizer todas as coisas que havia guardado para ela. Está trabalhando em um restaurante agora? Está cozinhando lá? Isaac começou a tossir e não conseguiu parar. Gotículas de sangue salpicaram a blusa de Sunja e ela limpou a boca dele com uma toalha. Quando ele tentou se sentar, ela colocou a mão esquerda sobre sua cabeça e a direita sobre o peito para acalmá-lo, com medo de que ele se machucasse. As tosses destroçavam seu corpo. Dava para sentir sua pele quente mesmo através dos cobertores. Por favor, descanse. Mais tarde podemos conversar mais tarde. Ele balançou a cabeça. Não, eu quero lhe dizer uma coisa. Sunja pousou as mãos no colo. Minha vida não foi importante, disse ele tentando ler os olhos dela, cheios de angústia e exaustão. Precisava que ela compreendesse que ele era grato a ela por ter esperado por ele, por ter cuidado de sua família. Doía pensar nela trabalhando e ganhando o sustento da família, porque ele não tinha sido capaz de sustentá-los. Sem ele e com a inflação provocada pela guerra, devia ter sido muito difícil ganhar algum dinheiro. Os guardas da prisão reclamavam incessantemente do preço das coisas. Ninguém tinha o bastante para comer, diziam. Parem de reclamar dos insetos no mingau. Isaac rezava constantemente para que nada faltasse à sua família. Eu trouxe você para cá e tornei sua vida mais difícil. Sunja sorriu para ele sem saber o que dizer. Você me salvou. Em vez disso, disse. Você precisa ficar bom. Sunja o cobriu com um cobertor mais grosso. Seu corpo estava ardendo de febre, mas ele tremia. Pelos meninos, por favor, melhore. Como vou criá-lo sem você? Mosasu, onde ele está? No restaurante com Kyung-hee. Nosso chefe permite que ele fique lá enquanto trabalhamos. Isaac parecia alerta e concentrado, como se toda sua dor tivesse desaparecido. Ele queria saber mais sobre os filhos. Mosasu, disse Isaac sorrindo. Moisés, ele salvou seu povo da escravidão. A cabeça latejava tanto que ele teve que fechar os olhos de novo. Queria ver os dois filhos crescerem, terminarem os estudos e se casarem. Nunca antes se interessara tanto pela vida. E agora, justo quando queria viver até ficar muito velho,
havia sido mandado para casa para morrer. Eu tenho 2 filhos, disse ele. Eu tenho 2 filhos, Noa e Mosasu. Que o Senhor abençoe meus filhos. Sunja observou-o atentamente. Em seu rosto havia uma expressão estranha, mas ele parecia estar em paz. Sem saber o que fazer, ela começou a falar. Mosasu está crescendo. Está sempre alegre e é muito extrovertido. Tem uma risada maravilhosa. Corre por toda parte. E é muito rápido. Ela agitou os braços para imitar a criança correndo e começou a rir. E Isaac riu com ela. Ocorreu-lhe então que havia apenas outra pessoa no mundo que se interessava tanto quanto ela por ouvir que Mosasu estava crescendo bem e que, em sua ausência, havia se esquecido da alegria de demonstrar orgulho dos filhos. Apesar de os cunhados ficarem encantados com os meninos, Sunja não podia ignorar a tristeza do casal por não terem filhos. Às vezes, tentava esconder sua alegria, por medo de que pensassem que ela estava se exibindo. Em sua cidade natal, ter 2 filhos saudáveis e bons era o equivalente a ter grandes riquezas. Ela não tinha casa nem dinheiro, mas tinha Noa e Mosasu. Os olhos de Isaac se abriram e ele olhou para o teto. Eu não posso ir sem vê-lo, Senhor. Não posso ir sem ver meus filhos e abençoá-los. Senhor, não me deixe ir. Sunja inclinou a cabeça e orou também. Isaac fechou os olhos novamente, os ombros estremecendo de dor. Sunja colocou a mão direita no peito dele para verificar sua respiração fraca. A porta se abriu, e como era de se esperar, Noa tinha voltado para casa sozinho. O farmacêutico não podia ir até lá naquele momento, mas tinha prometido passar na casa deles mais tarde naquela noite. O garoto retomou seu lugar aos pés de Isaac e fez suas contas enquanto o pai dormia. Noa queria mostrar seu trabalho escolar a Isaac. Até Roshi, o professor mais rigoroso de sua série, dissera a Noa que ele era bom na escrita e que deveria se esforçar para melhorar sua raça analfabeta. Um coreano diligente pode inspirar 10.000 a rejeitar sua natureza indolente, dissera. Isaac continuou a dormir, e Noa se concentrou no dever de casa. Mais tarde, quando Kyung-hee chegou com Mosasu, a casa pareceu ganhar vida pela primeira vez desde a prisão de Isaac. Ele despertou brevemente para ver o filho mais novo, que não chorou ao ver o homem esquelético. Mosasu o chamou de papá e tocou o rosto dele com ambas as mãos, como fazia quando gostava de alguém. Deu tapinhas nas bochechas encovadas do pai, com as mãos brancas e gorduchas. A criança ficou sentada diante dele por alguns minutos, mas assim que Isaac fechou os olhos, Kyung-hee o tirou de lá, porque não queria que o menino ficasse doente. Quando Eusébio chegou do trabalho, a casa ficou sombria outra vez, porque ele não podia ignorar o óbvio. Como puderam fazer isso? Disse Eusébio olhando com dureza para o corpo de Isaac. Meu irmão, não podia simplesmente dizer a ele o que queriam ouvir? Não podia dizer que adorava o imperador, mesmo que não fosse verdade? Não sabe que o mais importante é permanecer vivo? Isaac abriu os olhos, mas não disse nada e os fechou de novo. Suas pálpebras pareciam tão pesadas que era doloroso mantê-las abertas. Ele queria falar com Eusébio, mas as palavras ficaram presas na garganta. Kyung-hee levou para o marido uma tesoura, uma lâmina de barbear, um copo de óleo e uma bacia com vinagre. As lêndias e os piolhos não vão morrer. Precisamos raspar o cabelo e fazer a barba dele. Deve sentir muita coceira, disse ela com os olhos marejados. Grato à esposa por lhe dar algo que fazer, Eusébio arregaçou as mangas e derramou o copo de óleo na cabeça de Isaac, massageando seu couro cabeludo. Isaac, não se mexa, pediu ele, tentando manter a voz sob controle. Vou acabar com esses bichos malditos. Eusébio desferiu golpes precisos sobre a cabeça de Isaac e jogou o cabelo cortado na bacia de metal. Isaac, lembra-se de como o jardineiro costumava cortar nosso cabelo quando éramos crianças? Eu gritava como um animal enlouquecido, mas você não. Você ficava sentado lá, como um pequeno monge, tranquilo e pacífico e nunca reclamava. Eusébio sorriu diante daquela lembrança. Em seguida ficou em silêncio, desejando que o que via à sua frente não fosse verdade. Isaac, por que fui trazê-lo para este inferno? Eu sentia tanto a sua falta. Foi um erro trazê-lo para cá, e agora estou sendo punido pelo meu egoísmo. Ele pousou a lâmina na bacia.
Não vou ficar bem se você morrer, entende? Você não pode morrer, meu irmão. Isaac, por favor, não morra. Como vou seguir em frente sem você? O que vou dizer a nossos pais? Isaac continuou dormindo, alheio à família em torno de sua cama. Eusébio enxugou os olhos e fechou a boca, cerrando a mandíbula com força. Pegou de novo a lâmina, trabalhando incessantemente para eliminar os tufos de cabelo grisalho restantes em sua cabeça. Quando a cabeça de Isaac ficou lisa, Eusébio derramou óleo na barba do irmão. Eusébio, Kyung-hee e Sung-ja passaram o resto da noite removendo as lêndias e os piolhos e jogando os insetos em potes de querosene, parando apenas para colocar os meninos na cama. Mais tarde, o farmacêutico apareceu para lhes dizer o que eles já sabiam. Não havia nada que um hospital ou um médico pudesse fazer por Isaac. Ao amanhecer, Eusébio voltou ao trabalho. Sung-ja ficou com Isaac e Kyung-hee foi para o restaurante. Eusébio nem se deu ao trabalho de reclamar do fato de Kyung-hee ter que ir trabalhar sozinha. Estava cansado demais para discutir, e eles precisavam muito do dinheiro. Do lado de fora da casa, a rua estava tomada pela agitação matinal de homens e mulheres indo para o trabalho e crianças correndo para a escola. Isaac dormia na sala da frente. Sua respiração era rápida e superficial. Ele estava limpo e macio como uma criança. Tinha raspado todos os pelos do corpo. Depois de terminar o café da manhã, Noah pousou os pauzinhos e olhou para a mãe. Má, posso ficar em casa? Perguntou ele. Nunca tinha ousado pedir algo assim, nem mesmo quando as coisas estavam péssimas na escola. Sung-ja ergueu os olhos da costura, surpresa. Está se sentindo mal? Ele negou com a cabeça. Isaac, que estava meio acordado, ouviu o pedido do garoto. Noah. Sim, apa. Má me disse que você é um bom aluno. O garoto sorriu, mas por hábito olhou para os próprios pés. Quando recebia notas altas na escola, a primeira pessoa em que pensava era no pai. Eusébio havia contado ao garoto diversas vezes que seu pai era um prodígio, que havia aprendido coreano, chinês clássico e japonês a partir dos livros, com quase nenhuma orientação de professores. Quando foi para o seminário, Isaac já havia lido a Bíblia várias vezes. Quando as coisas na escola ficavam difíceis, saber que seu pai era um homem instruído fortalecia sua determinação de aprender. Noah. Sim, apa. Deve ir à escola hoje. Quando era menino, eu queria muito ir à escola, com as outras crianças. O garoto assentiu. Tinha ouvido esse detalhe sobre o pai antes. O que mais podemos fazer, além de perseverar, meu filho? Nós devemos cultivar nossos talentos. Nada deixaria seu apa mais feliz do que vê-lo continuar a se sair tão bem quanto tem feito até agora. Aonde quer que vá, você representa nossa família, e por isso deve ser uma pessoa excelente. Na escola, na cidade e no mundo. Não importa o que as pessoas digam ou façam. Disse Isaac, em seguida fez uma pausa para tossir. Ele sabia que devia ser difícil para o filho frequentar uma escola japonesa. Você deve ser uma pessoa diligente com um coração humilde. Tenha compaixão por todos, até por seus inimigos. Compreende isso, Noah? Os homens podem ser injustos, mas o Senhor é justo. Você vai ver. Você vai... Disse Isaac, a voz exausta desvanecendo. Sim, apa. O professor Roshi também lhe dissera que ele tinha um dever para com os coreanos. Um dia, serviria sua comunidade e faria dos coreanos bons filhos do benevolente imperador. O garoto olhou para a cabeça recém-raspada do pai. A careca era branca e contrastava com as bochechas escuras e encovadas. Ele parecia ao mesmo tempo jovem e velho. Sung-ja teve pena do filho, que nunca havia passado um dia a sós com ambos os pais. Durante toda a infância de Sung-ja, mesmo quando havia outras pessoas por perto, tinham sido apenas os três, o pai, a mãe e ela, um triângulo invisível. Quando pensava na vida que deixara para trás na Coreia, era dessa proximidade que sentia falta. Isaac estava certo em relação à escola, mas não restava muito tempo. Logo ele morreria. Ela daria tudo para estar com o pai novamente, mas como poderia contrariar os desejos do marido? Sung-ja pegou a pasta de Noah e a entregou ao garoto, que estava cabisbaixo. Depois da escola, venha direto para casa, Noah. Estaremos aqui, disse Isaac. Noah ficou parado,
incapaz de tirar os olhos de Isaac por medo de que ele desaparecesse. Não havia se dado conta do quanto sentia a falta do pai até ele voltar. A dor de sentir a falta dele ressurgiu em seu pequeno peito côncavo, e ele estava ansioso porque sabia que a dor ia voltar. Se ficasse em casa, teria certeza de que o pai estaria bem. Os dois não precisavam nem sequer conversar. Por que ele não podia estudar em casa como o pai tinha feito? Noah queria perguntar a ele, mas não era de sua natureza contra-argumentar. Isaac, no entanto, não queria que Noah ouvisse mais daquela forma. O garoto já estava com medo e não havia necessidade de fazê-lo sofrer mais do que já tinha sofrido. Havia muitas coisas que ele ainda não dissera ao filho sobre a vida, sobre aprender, sobre como falar com Deus. É muito difícil na escola? Perguntou Isaac. Sundá se virou para olhar o rosto do garoto. Nunca tinha pensado em perguntar isso a ele. Noah deu de ombros. Com os estudos ia tudo bem, nada impossível. Os melhores alunos que admirava eram todos japoneses e não falavam com ele. Nem sequer olhavam para ele. Noah acreditava que se fosse uma pessoa comum e não um coreano, talvez gostasse de ir à escola. Não podia dizer isso ao pai, nem a mais ninguém, porque era certo que nunca seria um japonês comum. Um dia, tio Yosebe dizia, eles iam voltar para a Coreia. Noah imaginava que a vida seria melhor lá. Carregando a pasta com os livros e o almoço, ele se demorou na porta da frente, memorizando o rosto amável do pai. Vem aqui, meu filho, pediu Isaac. Noah se aproximou dele e se ajoelhou ao seu lado. Por favor, Deus, por favor, faça meu pai ficar bom. Vou pedir isso só mais uma vez. Por favor. Noah fechou os olhos com força. Isaac tomou a mão dele. Você é muito corajoso, Noah. Muito, muito mais corajoso do que eu. Viver todos os dias na presença daqueles que se recusam a reconhecer sua humanidade exige muita coragem. Noah mordeu o lábio inferior e não disse nada. Ele limpou o nariz com a mão. Meu filho, disse Isaac soltando a mão dele. Meu filho querido, minha bênção. Capítulo 6. Dezembro de 1944. Como a maioria das lojas em Osaka que não tinham nada para vender, o restaurante ficava fechado com frequência, mas os 3 funcionários remanescentes apareciam para trabalhar 6 dias por semana. A comida praticamente desaparecera dos mercados, e mesmo quando as porções racionadas chegavam e as lojas abriam durante metade do dia, as filas eram longas e os produtos disponíveis eram inacreditavelmente escassos e de baixa qualidade. Uma pessoa podia esperar 6 horas na fila para comprar peixe e voltar para casa com um mísero punhado de anchovas secas, ou pior, sem absolutamente nada. Para quem tinha conexões militares no alto escalão, era possível obter parte do que se precisava. E, é claro, para quem tinha muito dinheiro, sempre havia um mercado negro. As crianças da cidade eram enviadas sozinhas para o campo de trem, a fim de conseguir um ovo ou uma batata em troca do kimono da avó. Kim Chang-gu, encarregado de comprar alimentos para o restaurante, mantinha 2 despensas. Uma que podia ser inspecionada com segurança pelos líderes da associação do bairro, que gostavam de fazer visitas surpresas às cozinhas dos restaurantes, e outra que ficava atrás de uma parede falsa no porão, onde guardava os alimentos comprados no mercado negro. Às vezes, os clientes, em geral empresários engenheirados de Osaka e viajantes estrangeiros, levavam a própria carne e as próprias bebidas para o restaurante. Os cozinheiros tinham sido mandados embora, e Kim era agora o único encarregado do trabalho no turno da noite. Era ele quem cozinhava as carnes e lavava a louça dos clientes ocasionais. Era uma manhã amena e fria do 12º mês do ano. Quando Sundá e Kyung-hee chegaram para trabalhar, Kim pediu às mulheres que se sentassem à mesa quadrada encostada na parede do lado de fora da cozinha. Era ali que costumavam fazer as refeições e descansar nos intervalos. Ele já havia colocado um bule de chá na mesa. Depois de se sentar, Kyung-hee serviu uma xícara para cada um deles. O restaurante vai fechar amanhã, anunciou Kim. Por quanto tempo? Perguntou Sundá. Até o fim da guerra. Hoje de manhã entreguei os últimos utensílios de metal que restavam. A cozinha está praticamente vazia agora. Todas as tigelas de aço, bacias, panelas, utensílios e pauzinhos foram levados.
Mesmo que eu pudesse comprar utensílios novos para manter o restaurante aberto, a polícia descobriria que deixamos de declarar coisas e as confiscariam. O governo não nos paga pelo que leva. Não podemos continuar substituindo os utensílios. Kim tomou um gole de chá. Bem, não há outro jeito. Sung-ja assentiu, sentindo-se mal por Kim, que parecia chateado. Ele olhou brevemente para Kyung-hee. E o que você vai fazer? Perguntou ela. Kim, que era mais novo do que Isaac, se dirigia a ela como uma irmã. Ultimamente, sempre iam juntos ao mercado, para que ela comprovasse que ele era um civil, caso fosse detido. Suspeitando de deserções do serviço militar, a polícia e os líderes das associações de bairro interrogavam qualquer homem que não estivesse de uniforme. Para livrar-se deles, Kim Sang-gu passou a usar óculos escuros como os de um cego na rua. Vai arranjar outro trabalho? Perguntou Kyung-hee. Não se preocupe comigo. Pelo menos não tenho que lutar. Ele riu, tocando os óculos. Sua má visão o livrara de ir para a guerra e de trabalhar nas minas quando os outros coreanos foram convocados. O que é bom, pois sou um covarde. Kyung-hee balançou a cabeça. Kim se levantou. Esta noite receberemos alguns clientes vindo de Hokkaido. Guardei 2 panelas e algumas tigelas para a refeição. Podemos usá-las. Irmã, pode vir comigo ao mercado? Pediu ele, em seguida se virou para Sung-ja. Pode ficar aqui e esperar o homem das bebidas? Ele ficou de trazer uma encomenda. Ah, o cliente pediu que prepare seu doraji mochi, hoje à noite. Deixei um pacote de raízes de campânula secas na despensa lá de baixo. Os outros ingredientes estão lá também. Sung-ja assentiu, perguntando-se como ele teria conseguido raízes de campânula secas e óleo de gergelim. Kyung-hee se levantou e vestiu o velho casaco azul por cima do suéter e da calça de trabalho. Ainda era uma mulher bonita, esbelta e de pele clara, mas agora tinha rugas finas ao redor dos olhos e linhas de expressão surgiram ao redor da boca quando sorria. O trabalho pesado na cozinha arruinara suas mãos alvas e macias, mas ela não se importava. Eusébio, que segurava sua pequena mão direita para dormir, não parecia notar as manchas vermelhas e escamosas nas palmas, resultado de dia após dia preparando conservas. Depois da morte de Isaac, Eusébio tinha se tornado um homem diferente, taciturno, melancólico e desinteressado de tudo que não fosse o trabalho. Sua mudança havia transformado o lar e o casamento deles. Kyung-hee tentava animar o marido, mas pouco podia fazer para dissipar sua tristeza e seu silêncio. Em casa, ninguém parecia falar, exceto os meninos. Eusébio estava praticamente irreconhecível, tão diferente do homem que ela amara desde menina. Ele se tornara um homem cínico e amargurado, algo que ela nunca teria previsto. Kyung-hee era ela mesma, apenas no restaurante. Ali, implicava com Kim, como se ele fosse o irmão mais novo, e ria com Sung-ja enquanto cozinhavam. E agora até aquele lugar ia deixar de existir. Depois que Kim e sua cunhada saíram para ir ao mercado, Sung-ja fechou a porta. Quando se virou em direção à cozinha, ouviu a batida. Esqueceram alguma coisa? Perguntou, abrindo a porta. Han-su estava diante dela, vestindo um sobretudo preto sobre o terno de lã cinza. Seus cabelos ainda eram escuros e seu rosto mais ou menos o mesmo, um pouco mais largo na mandíbula. Instintivamente, Sung-ja verificou se ele estava usando os sapatos de couro branco que costumava usar no passado. Ele estava com sapatos de couro preto de cadarço. Há quanto tempo? Disse Han-su tranquilamente, entrando no restaurante. Sung-ja deu vários passos para longe dele. O que você está fazendo aqui? Este restaurante é meu. Kim Sang-gu trabalha para mim. Sua cabeça começou a rodar, e Sung-ja se deixou cair na almofada mais próxima. Han-su a localizara 11 anos antes, quando Sung-ja vendeu o relógio de bolso que ele lhe dera de presente. O penhorista tinha tentado vender o relógio para ele, e o resto fora um simples trabalho de detetive. Desde então, Han-su acompanhava seus passos diariamente. Depois que Isaac foi preso, soube que ela ia precisar de dinheiro e criou aquele posto de trabalho para ela. Sung-ja descobriu que o agiota que emprestara dinheiro para Eusébio também trabalhava para ele. Na verdade, a esposa de Han-su era a filha mais velha de Morimoto, um poderoso agiota japonês,
de Kansai, que havia adotado Hansu legalmente porque não tinha filhos homens. Ko Hansu, cujo nome legal era Haru Morimoto, morava em uma casa enorme nos arredores de Osaka com a esposa e as 3 filhas. Hansu a levou de volta para a mesa a qual ela havia se sentado pouco tempo antes de Kim e Kyung-hee. Vamos tomar um chá. Você fica aqui e eu vou pegar uma xícara. Você parece perturbada pela minha aparição. Familiarizado com os lugares onde todas as coisas ficavam, Hansu voltou da cozinha depressa com uma xícara. Sunja olhou para ele, ainda incapaz de falar. Noah é um garoto muito inteligente, disse ele com orgulho. É muito bonito e um excelente corredor. Sunja tentou não parecer assustada. Como ele sabia todas aquelas coisas? Ela se lembrou então de todas as conversas que tivera com Kim a respeito dos filhos. Em inúmeras ocasiões, Noah e Mosasu tinham estado com ela no restaurante quando não havia aula. O que você quer? Perguntou ela por fim, tentando parecer mais calma do que estava. Você tem que sair de Osaka imediatamente. Convença sua irmã e seu cunhado, em nome da segurança dos meninos. Mas, se eles não quiserem ir, não há muito que possa fazer. Tem um lugar para você e os meninos. Por quê? Porque bombardeios de verdade vão atingir a cidade em breve. Do que você está falando? Os americanos vão bombardear Osaka em questão de dias. Os B-29 estão na China. Agora eles encontraram mais bases nas ilhas. Os japoneses estão perdendo a guerra. O governo sabe que não pode vencer, mas não vai admitir isso. Os americanos sabem que o exército japonês precisa ser detido, mas os militares japoneses preferem matar todos os jovens japoneses a admitir seu erro. Felizmente, a guerra vai terminar antes que Noah seja convocado. Mas todos dizem que o Japão está indo bem. Você não deve acreditar no que ouve dos vizinhos, nem no que dizem os jornais. Eles não sabem de nada. Shhh! Sunja olhou instintivamente para a janela de vidro e a porta da frente. Se fosse pego dizendo aquelas coisas, Hansu poderia ser mandado para a prisão por traição. Ela repetia sem parar para os filhos que eles jamais deveriam dizer algo negativo sobre o Japão ou a guerra. Não deveria falar assim, pode ter problemas. Ninguém está nos ouvindo. Ela mordeu o lábio inferior e o encarou. Ainda assim conseguia acreditar que estava diante dele. 12 anos haviam se passado. No entanto, ali estava o mesmo rosto que ela tanto amara. Havia amado o rosto dele da mesma maneira que amava o brilho da lua e a água fria e azul do mar. Hansu estava sentado diante dela e retribuiu o olhar com amabilidade. Contudo, permaneceu sereno, seguro de cada palavra que proferia. Nunca tinha havido hesitação da parte dele. Ele era diferente de seu pai, de Isaac, de seu cunhado e de Kim. Era diferente de todos os homens que ela já conhecera. Sunja, você tem que sair de Osaka. Não há tempo para pensar a respeito. Eu vim aqui para avisá-la, porque as bombas vão destruir a cidade. Por que ele não tinha aparecido antes? Por que se mantivera à margem, como uma sombra vigilante sobre sua vida? Quantas vezes ele a tinha visto sem que ela o visse? A raiva que sentiu dele a surpreendeu. Eles não vão querer ir embora, e eu não posso simplesmente... Você está se referindo a seu cunhado. Ele pode ser um tolo, mas isso não é problema seu. Sua cunhada vai com você se contar a ela. Esta cidade é feita de madeira e papel. Basta um fósforo para incinerá-la. Imagine o que vai acontecer com uma bomba americana. Ele fez uma pausa. Seus filhos vão morrer. É isso que você quer? Já mandei minhas filhas para longe daqui há muito tempo. Os pais precisam tomar as decisões. As crianças não sabem se proteger sozinhas. Então ela compreendeu. Hansu estava preocupado com Noah. Ele tinha uma esposa japonesa e 3 filhas, mas não tinha um filho homem. Como você sabe? Como você sabe o que vai acontecer? Como eu sabia que você precisava de trabalho? Como sei qual escola Noah frequenta? Que o professor de matemática dele é um coreano que finge ser japonês? Que seu marido morreu porque não conseguiu sair da prisão a tempo? E que você está sozinha no mundo? Como sei o que tenho que fazer para manter minha família segura? Meu trabalho é saber o que os outros não sabem. Como você sabia que devia fazer kimchi e vendê-lo na esquina para ganhar dinheiro? Você sabia porque queria sobreviver. Eu também quero sobreviver. E para isso tenho que saber coisas que os outros não sabem. Agora estou lhe dizendo algo valioso. Estou lhe dizendo algo que pode salvar a vida de seus filhos. Não desperdice essa informação.
O mundo pode acabar, mas você precisa proteger seus filhos. Meu cunhado não vai abandonar a casa dele. Han-Soo riu. A casa dele vai se transformar em um monte de cinzas. Os japoneses não vão lhe dar um sen sequer por ela quando tudo tiver acabado. Os vizinhos disseram que a guerra vai acabar logo. A guerra vai acabar logo, mas não da maneira que eles pensam. Os japoneses ricos já enviaram suas famílias para o campo. Já converteram seu dinheiro em ouro. Os ricos não se preocupam com política. Diriam qualquer coisa para salvar a própria pele. Você não é rica, mas é inteligente, e eu estou lhe dizendo que você precisa ir embora hoje. Como? Kim levará você, seus cunhados e os meninos para uma fazenda fora do distrito de Osaka. Um produtor de batata doce da região me deve um favor. Ele tem uma casa grande e comida de sobra. Todos vocês terão que trabalhar para ele até que a guerra termine, mas terão um lugar para dormir, e mais do que o suficiente para comer. Tamaguchi não tem filhos, vai tratá-los bem. Por que você apareceu? Sung-ja começou a chorar. Não é hora de discutir isso. Por favor, não seja tola. Você é esperta. É hora de agir. O restaurante será destruído, da mesma forma que a sua casa, disse ele falando depressa. Este edifício é feito de madeira e uns poucos tijolos. Seu cunhado deve vender a casa dele imediatamente para o primeiro idiota que aparecer e ir embora. Ou, pelo menos, deve levar com ele os documentos que atestam a propriedade. Em breve, as pessoas estarão fugindo daqui como ratos, então vocês têm que sair agora, antes que seja tarde demais. Os americanos vão acabar com essa guerra estúpida. Talvez hoje à noite, talvez em algumas semanas. Mas esta guerra sem sentido não vai durar mais muito tempo. Os alemães também estão perdendo. Sung-ja entrelaçou as mãos. Aquela guerra já estava durando tempo demais. Todos estavam fartos. Sem o restaurante, a família teria morrido de fome, mesmo que todos estivessem trabalhando e ganhando dinheiro. Suas roupas estavam surradas e cheias de buracos. Não havia mais tecido, linha e agulhas disponíveis no mercado. Como os sapatos de Han-Soo estavam tão lustrosos se ninguém mais encontrava graxa. Ela e Kyung-hee detestavam as intermináveis reuniões da associação do bairro, mas, se não comparecessem, os líderes descontavam de sua parcela no racionamento. Os últimos exercícios militares tinham sido ridículos. Nas manhãs de domingo, avós e crianças pequenas eram obrigadas a praticar técnicas de combate com lanças de bambu afiadas. Diziam que os soldados americanos estupravam as mulheres e as meninas e que era melhor se matar do que se render a esses bárbaros. No escritório dos fundos do restaurante havia um estoque de lanças de bambu para os funcionários e clientes, caso os americanos invadissem o país. Kim guardava 2 facas de caça na gaveta de sua mesa. Posso voltar para casa? Para Busan? Não há nada para comer lá, e não é seguro para você. Cada vez mais mulheres estão sendo levadas das aldeias menores. Sung-ja pareceu desconcertada. Eu já lhe disse isto antes. Nunca acredite em ninguém que lhe diga que há um bom emprego em uma fábrica na China ou em algumas das outras colônias. Esses empregos não existem. Você está me entendendo? A expressão dele ficou mais séria. Minha mãe está bem? Ela não é jovem, então eles não a levarão. Vou tentar descobrir. Obrigada, disse ela baixinho. Sung-ja tinha ficado tão preocupada com os filhos que não dera atenção suficiente ao bem-estar da mãe. Nas esparsas cartas que enviava, escritas para ela por um professor da aldeia, Yang-jin dizia que estava bem, demonstrando mais preocupação com Sung-ja e os meninos do que consigo mesma. Não via a mãe havia quase o mesmo tempo que não via Han-Soo. Consegue preparar tudo para partir hoje à noite? Por que meu cunhado iria me ouvir? Como vou explicar? Diga a ele que Kim lhe disse que você tem que ir embora hoje. Ele está conversando com sua cunhada agora. Diga a ele que Kim obteve essa informação privilegiada com o chefe. Posso mandá-lo até sua casa para falar com seu cunhado. Sung-ja não disse nada. Não acreditava que houvesse alguém capaz de convencer Eusébio a partir. Você não deve hesitar. Precisa proteger seus filhos. Mas minha irmã, o que é que tem ela? Escute. Seus filhos devem vir antes de qualquer outra pessoa. Ainda não sabe disso? Ela fez que sim com a cabeça. Traga todos para cá ao entardecer. Kim deixará o restaurante aberto. Ninguém deve saber para onde vocês estão indo. O ideal é saírem daqui antes que todo mundo tente sair também. Han-Soo se levantou e olhou para ela sério. Deixe os outros para trás se necessário.